Acho que já estamos live. Deixa eu ver. Começamos. Boa tarde, doutoras e doutores. Mais uma vez, obrigada pela participação, presença na nossa aula. Nós da JUS temos consciência que com o tempo fica cansativo, né? Fica um pouco cansativo, sempre aula online. Vamos ver se conseguiremos umas aulas finais da conclusão do curso, fazer presencial, podemos tentar, considerando o progresso da vacinação, mas agradecemos a paciência, a vontade e a disponibilidade, e esperamos que, apesar de ser uma aula online, ainda todos conseguimos aprender. Os doutores e doutoras podem ter certeza que nós aprendemos muito com a participação, com as perguntas, com os comentários, e todos ganhamos, espero eu. Ok. Na aula número 4, na quarta aula, então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, né? Na quarta aula, falamos sobre os direitos e a posição processual do lesado, certo? Na terceira aula, falamos sobre os direitos e as garantias do arguido. Então, a nossa proposta é hoje, nós vamos falar sobre os outros participantes processuais, quer dizer, as autoridades, de certa maneira, e incluindo uma questão essencial da valoração da prova no direito penal, certo? E, por tal, assim, depois conseguiremos passar para outros assuntos mais específicos do direito penal, certo? Na próxima semana. Eu gostaria primeiro de saber se há alguma pergunta, porque eu sei que a última aula, acabamos, a última aula, no final, ainda haviam perguntas ou ideias ou comentários sobre a questão do lesado, da posição do lesado e dos direitos do lesado. Não sei se há algum participante que gostaria de fazer uma pergunta ou um último comentário. Nós chamamos a atenção, deixa eu só fazer um resumo muito breve, vendo que alguns participantes hoje não vieram na terça, que quando falamos do lesado, o lesado é um participante processual. Assim, não é um sujeito do processo. Ele é um participante ativo. E o processo penal prevê um número de competências ou de direitos, de papel, de poderes do próprio lesado no processo penal. Nós gastamos uma aula sobre essa questão sobre o lesado, pois sabemos que em Timor-Leste há uma certa confusão sobre a questão do lesado, e pensamos que é fundamental neste curso termos acesso a uma informação a uma interpretação mais correta do que é a lei. Verificamos através de vários exemplos de artigos de normas jurídicas do Código de Processo Penal dos poderes do próprio lesado. E percebemos juntos, espero eu, de que o lesado tem um papel essencial e não é representado pelo Ministério Público, mas pode vir a ser representado pelo advogado, pelo seu advogado, que pode escolher em fazer uso dos poderes processuais que a lei prevê, certo? Tu resumida ne date, atu ita haresiha pergunta aí da Karua, atu depois ita continua. Então, saída mais hau hatete, date, hau resumo, badak lalais, katak semana terça, ita hare parte processual hanesan lesado, ita observa katak lesado, laos sujeito, laos hanesan passivo, uma pessoa lesado, nia direito rasik, nia poder, nia competência rasik, e processo penal.
Ita semana terça ita hare rasik artigo balon rusi Código Processo Penal ita rasik hare romatan liafuane berratete lesado e liafuane ba mos maiketa rusi Ministério Público. Então liu rusi análise artigo balon ita hare katak tuilolo Ministério Público lá representa lesado e ninha poderes rasik, ninha posição rasik, que é processo penal, e ninha belerreta representação russi, ninha advogado. Nós, ne bebele ajuda ninha, a tu implementa ninha competência balo. Tu ninha hakara, tu interesse lesado ninha interesse rasik. Ok? Eu pergunto, algum comentário, alguma pergunta sobre essa questão? A posição processual ou participante processual do lesado? Ah? Ou não? Não? Não tem. Não tem? Não tem? Vocês não têm? Tá bem. Se tiverem, por favor, não hesitem em perguntar. O doutor Tillman abriu o microfone. Tem uma pergunta ou um comentário, doutor Tillman? Não? Não escuto, doutor Tillman, desculpa. Não. Desculpa, se o doutor Tillman pode, de repente, tentar ver o microfone e damos uma outra oportunidade já. Em seguida, o doutor Tillman. Tá bem. Ok. Doutor Tillman Quintino. Então pode ser qualia, kala qualia. Qualia buat rumah, hau hari dapat nyawa mabe microfone lá, a Milarona. Lá, Raul. Ah, tá bem. Então, hau taca lá, licença. Tá bem. Ok. Então, Itahakat. Andamos. Vamos para frente. Só um segundo, por que eu não consigo? Ok. Avançamos. Ok. Hoje vamos falar dos outros participantes processuais, a dizer, juiz, procurador e defensor. Ok. A tabela que apresentamos é uma tabela resumida, com uma visão, como gostamos fazer, com uma visão geral das funções e algumas observações pertinentes desses três participantes processuais. E vamos explicar como estas funções e essa tabela, de certa forma, comparativa sobre as funções diversas. Então, temos o juiz, o procurador e o defensor, certo? Procurador, Ministério Público. Então, a principal função do juiz é, claro, julgar, mas é também, tal como previsto no Código de Processo Penal, a descoberta da verdade, certo? Então, essa função do juiz de descobrir a verdade e não somente julgar é muito peculiar a sistemas, de certa maneira, sistemas civilistas, e o fato de que o juiz tem a função de descobrir a verdade acaba por resultar de que o juiz tem uma função ativa durante toda a fase do julgamento. Então, ativa no sentido de que se o juiz ou o juizar considere certas provas, certas ações necessárias para descobrir a verdade, ele ou ela tem o poder de ordenar. Então, o juiz não fica limitado àquilo que o Ministério Público ou a defesa apresentem. O juiz tem a sua liberdade
pois a sua função é descobrir a verdade, de determinar da sua própria, né? A gente diz com a sua própria iniciativa, seu próprio poder, a realização de outros atos processuais ou a tomada, a apresentação, solicitação de certas peças de evidência, evidenciais. Tal posição vem da consequência de que o juiz é aquele responsável para descobrir a verdade, certo? Então, essa é a função principal do juiz. O juiz, tal como previsto no Código de Processo Penal, é, como sabemos, uma autoridade judiciária. Só que, de forma interessante, o procurador, o Ministério Público, que tem a função principal de sustentar, promover a acusação, o procurador também é uma autoridade judiciária. Então, não quer dizer, o judiciário não quer dizer que ele tem o poder de decidir, de certa maneira, o processo, o julgamento, mas judiciária vem da ideia de que o próprio processo, a própria lei, dá certos poderes específicos ao Ministério Público, certo? Que, de certa forma, podem equivaler-se aos poderes do juiz no âmbito processual e não no âmbito de julgar, certo? Então, o procurador é uma autoridade judiciária, certo? Então, por tal que ele tem os poderes de ordenar, então, o procurador pode ordenar uma perícia quando quando esta se dá na fase processual em que ele ou ela direciona, certo? Então, isso é importante notar. Então, por tal que, de certa maneira, o Ministério Público tem poderes bastante vastos, largos, abrangentes, sendo considerado uma autoridade judiciária, certo? Então, quando em certos passos não é necessário ir por despacho de juiz, pode ser por despacho do Ministério Público, principalmente na fase em que este direciona. E temos depois o defensor, que, como já chamamos a atenção, o defensor no Código de Processo Penal não refere a uma função, a uma instituição específica, mas tem por base a função de defender o arguido, certo? Então, o defensor pode ser ou o advogado privado ou um defensor público. É importante, como discutimos, o Código de Processo Penal prevê as regras processuais para a realização do direito penal. As partes processuais, os participantes processuais, por vezes, principalmente, aqueles que são autoridades públicas, e até mesmo as pessoas, os indivíduos, o seu estatuto como autoridade, o seu estatuto como um indivíduo, certo? Uma pessoa. Esse estatuto não é regulado no processo penal, porque o processo penal só regula o processo penal. O estatuto das pessoas, dos oficiais, são regulados normalmente por outra lei. Isso é importante saber. Em que nós temos o Estatuto dos Magistrados Judiciais. Então, quem é um juiz não é determinado no Código de Processo Penal. Quem é um juiz é determinado no Estatuto dos Magistrados Judiciais. Quem é um procurador, quem é o Ministério Público, é previsto no Estatuto do Ministério Público, certo? O que o Código de Processo Penal, ele identifica essas autoridades que já têm o seu próprio estatuto e prevê poderes e competências a essas autoridades
no âmbito do processo penal. Então, o Ministério Público, os juízes, a polícia, a Defensoria Pública, o advogado, eles têm seus próprios estatutos. Então, se os doutores e as doutoras querem se aprofundar sobre a questão da titularidade dos poderes previstos no Código de Processo Penal, quer dizer, quem tem aqueles poderes, afinal, quem são essas autoridades? Tal informação não será encontrada no Código de Processo Penal, mas será encontrada em outra lei, certo? Então, isso é importante, porque às vezes se esquece de ler as duas leis juntas, né? Certo? É importante ler as duas leis juntas. No entanto, não podemos esquecer que os poderes específicos das autoridades, Ministério Público, juiz, no processo penal, são aqueles previstos no processo penal. Mas o seu estatuto, as suas condições, quem são, certo? E como determinar quem é o juiz, certo? E até mesmo a determinação do juiz para certas jurisdições, tal, é previsto no estatuto, no seu próprio estatuto. Então, cada autoridade tem seu próprio estatuto. Da mesma maneira, os indivíduos, certo? O que acontece? Não podemos esquecer que quando se fala das pessoas, de qualquer pessoa, no Código de Processo Penal, estamos falando de indivíduos, de pessoas, que o seu estatuto como pessoa, certo? Se eu posso dizer dessa maneira, é previsto no Código Civil, certo? Então, por exemplo, quando se tem um artigo no Código de Processo Penal que diz sobre o consentimento da pessoa. Então, para analisar quem tem a capacidade de dar o consentimento, temos que identificar o estatuto da pessoa, certo? No Código Civil. Então, por exemplo, se a polícia bate a porta para fazer uma revista, né, para fazer uma busca numa casa, certo? E pede consentimento para entrar. Quem pode dar o consentimento? Uma criança não pode dar o consentimento. Mas por quê? Não é o Código de Processo Penal que prevê, é o direito civil, o Código Civil. Então, temos sempre que pensar nisso, porque nós temos que temos que interpretar essas leis juntas. E muitas vezes esquece dessa realidade. Então, todo o conhecimento que temos das outras leis, eles não desaparecem, certo? Não, aqui não aplicamos só o direito do processo penal, não, temos que saber todo o sistema, certo? Então, isso é importante de considerar isso. Queremos chamar a atenção. Se os doutores e doutoras depois eu vou estar estou gostando de dar trabalho de casa, exercício, e eu acho que muitos de vocês estão contentes também de tentar praticar, né? Ao invés de só ficar escutando as aulas. Então, depois eu vou fazer um ou dois exercícios sobre os estatutos, também sobre a questão quem é o juiz, quem é o procurador, quem é o Ministério Público, seus poderes, e os doutores e doutoras podem procurar sozinhos, certo? Nos respectivos estatutos. Pode ser? Sim? Boa ideia? Sim? Tá bem. Ok. Umas observações principais sobre as funções. Como é que essas funções se revelam ou são implementadas ou são representadas por normas jurídicas no próprio Código de Processo Penal. Então, em questão do juiz, como o juiz que julga, e o juiz, ele ou ela tem a descoberta da verdade, então, o próprio Código de Processo Penal, ele identifica o critério fundamental para o poder de julgar do juiz, certo? Que é o da livre apreciação da prova, certo? Vamos discutir mais sobre este padrão, ou este princípio da livre apreciação da prova. Ainda é importante notar que depois liga com a nossa primeira aula sobre o direito penal, em que as funções do juiz têm um caráter específico em relação
as autorizações de atos ou ações que limitem os direitos humanos. Então, isso é um princípio, porque é o princípio da ideia de que o processo penal é uma lei restritiva de direitos humanos. Então, os doutores e doutoras vão verificar, e eu vou pedir para verificarem sozinhos, que, por exemplo, quando há questões de escuta telefônica, o que é escuta telefônica? Escuta telefônica. É alguém? São autoridades escutarem o que um particular está comunicando através do seu telefone. Agora, tal é um limite a um direito humano ou não? Sim, claro, ao direito de privacidade. A autoridade não pode escutar o que eu estou falando de forma privada, por regra. Então, sendo um limite claro ao meu direito fundamental, minha garantia fundamental de privacidade, a autorização, por regra, a autorização de escuta telefônica é pelo juiz. Porque o juiz, que de acordo com a Constituição, o juiz que no seu poder de julgar, no seu poder nas suas decisões, são valoradas como se fossem lei. O juiz, as decisões do juiz são exigíveis de aplicação como se fosse lei, certo? Então, por tal, as escutas telefônicas, mandato de detenção, busca e revista, tal, são realizadas por juiz, são autorizadas pelo juiz. Eu posso pedir para os doutores e doutoras, eu vou resumir isso em teto, e vou dar um tempo, 5 minutos ou 10 minutos, para os doutores e doutoras procurarem os artigos relevantes a essas 3 questões, tá bem? Deixa eu só repetir em teto e depois eu faço, vamos fazer exercício juntos, pode ser? Tá bem? Então, how repete lalais e ratetum? Então, visão ainda, né? Nessa aí pode ser ratena, me gosta falo visão sistemática minha. Então, ita estuda teona conabá direito arguído, no lesado, agora ita turrare participante processual sira selo, que liu sira nebe iha nessa autoridade, né? E a posição. Ita iha juiz, procurador, não defensor. Tabela nebe ita pode ser hare, identifica a visão geral, principal questão, que a principal base da atuação, participante sira processual e a processo penal. Então, juiz, nia, atu julga, catecilia. Mabeninha função ida, mos, atu, moisama kabalatete, descoberta a verdade, atu, determina saída maclos, determina lolos, atu, que, né, que saída maclos, né? Então, juiz e moisama kabalatete, descoberta da verdade, em teto. Descobre-lhe a luz. Descobre-lhe a luz. Buca-lhe a luz. Niemak buca-lhe a luz. Então, obrigado. Buca-lhe a luz. Obrigado. Ok. Niemak buca-lhe a luz. Banhira nia buca-lhe a luz. Nia tem que ir a ação kakna proativo. Luz. Então, e daí a diferença entre tania sistema, nosso sistema balum, o sistema common law. Então, panhira nia makpuka de los, se nia iha julgamento, e nia hare, kata, how se tal satisfeito, how sente, how precisa rona e maida tan, how precisa hare documento né, nia rasik mak proativo russo, ATT. Ok, notifica emaneba, senhora neba, senhor neba, buca documento neba. Então, nia rasik bele manda, se o bele manda, atulori evidência tan, e haninia oin, atunia bele julga. Rodiak, atunia bela buca leanos. Nós bucarreta, né? Raunia hanoi descoberta significa bucarreta. Nós buca date. Então, buca, procurar. Descobrir, nia itabuca no retan, né? Buca retan lealos. Juiz, autoridade judiciária, los duni.
Mabe, mose autoridade judiciária se educar nessa Ministério Público. Ministério Público, minha função principal, macatu promove acusação. Nessa quadiateona, textas, Ministério Público, mac na indação penal, nia maquia poder Estado, atu acusa ema, atu busca evidência, atu dere odomata em tribunal e retete. Hau reta informação na tom, atu russo e tabota, atu decidia. Então, nia mac do processo. Uma bem moça autoridade judiciária. Banheira em autoridade judiciária significa que a fase processual né bem arasik nain kan arasik mak dirige nia ia poder atuar ordem balum. Então nia ia poder atuar ordem atuar exame médico, nia ia poder atuar ordem atuar rema se cara ia flagrante delito, nia ia poder atuar ordem balum. Mas bem ninha poder né da laruma limita banheira ninha poder lá estende to banheira e a situação ida né bem sei limita bot e mania direito humano. Então e também deixar em princípio cata Ministério Público nessa autoridade judiciária e a competência poder atuar ordem mas bem se maquia dever tu determina, se maquia poder tu determina limite by mania direito e dané lei date tá despacho do juiz nebe e a força vinculativa nessa lei mas e a força execução ninha então não é maquia e a processo e a hacat processual nebe se iha restrição macas sem intervém macas e mania direito da labarca Código de Processo Penal se determina cata aqui né tem que ir a despacho do juiz. Ok? Então, por exemplo, banheira procurador se cara que emergência procurador for ordem atu detém atu ralo detenção a nessa itarra né lacleu máximo 72 horas o lori juiz atu juiz mac despacho juiz mac decide las também ordem também banheira da tem maída ainda nem impacto uma casa e linha direito e também lei restritiva também a tu limite mania direito tem que ir a lei cá despacho judicial cá russa autoridade né bem repita nessa lei nós e da defensor ita coleteona defensor macatu ninha kna tu defende arguido defensor lá os defensor público ninha defensor bela defensor público cá advogado privado. Roubou a atenção, cata Código de Processo Penal, nia ratur, la lauk, regra, conabá processo penal, nia la ratur, regra, conabá status, conabá posição, conabá profissão, russi, juiz, procurador, no defensor, não mais polícia, e dané prevê e recirania estatuto rásic. Também, então, ita sempre tem que, a tu identifica SEMAC juiz, ita tem que vai estatuto do magistrado judicial, a tu identifica SEMAC Ministério Público, ita tem que vai, nós, então, ita sempre tem que hare lei sira hamutuk, e dané, princípio, e dané, nós relaciona para ema individual, então, por exemplo, banheira Código de Processo Penal, a tem que reter consentimento russi ema, ok? A tu identifica se maquia capacidade a tu rato consentimento, por exemplo, consentimento da polícia também é uma, consentimento a tu da examinação médica, se maquia capacidade ainda né? E tu tem hare Código Civil, também Código Civil determina quando a capacidade é mania e determina se maclavara que se maquema boto. Los, então, ita la bele hare Código de Processo Penal nessa mesa date. Ita tem banheira nia refere para função para nessa ema ida juiz, procurador, defensor, ema privado ida, indivíduo ida, care que tá precisa bucatuí, lei, nebe prevê, quando a baninia status, quando a baninia natureza, quando a baninia posição e a lei nia mata. Nós, desculpa, reunião, mas russo vou turma. Ela compreende, nia. Ok. Nossa, então, agora, how se russo pode ser a nessa cita pode ser a how a cara russo pode ser a tu loque Código de Processo Penal e durante 5 minutos how se para a cadeia
E how sei russo e tabotsira. Atu coco identifica. E how halo. Atu coco identifica. Artigo. E Código Processo Penal. Neberra tete. Katak juiz. Maquia competência. Atu ordem. Atu halal. Escuta telefônica. Juiz. Maquia competência. Atu halo mandato detenção. E juiz. Maquia competência. Atu halo busca na revista. Bele? Ita bele hanessa, né? How fosse 5 minutos? Vai da botsira? Ema roto iha, Código de Processo Penal iha lima? Iha, né? Ok? Iya, Tá bem? doutora. Sim, Ok. doutora. Ok? Então, tu muda 8 ainda em aulas. Los? Então, agora, how fosse 5 minutos, how taca o microfone. Os doutores e doutoras vão procurar o artigo específico do Código de Processo Penal que prevê a competência do juiz em ordenar a escuta telefônica, o mandato de detenção e a buscas e revistas. Ok? 5 minutos. Tá bem? How taca telefone. How taca microfone. E 5 minutos, tá? E 6, K, 4:15. 4:15. 8 minutos. 4:15, how loca e fila fale. Ok? Diaca.
Imi rotona. Rotona. Doutor Cipriano, rotona. Tá, doutora. Doutor Pascoal, rotona. Doutor Cipriano, rotona. Sim, rotona, doutora. Rotona. Ok. 2 minutos, tá? Passira nebe precisa tempo aí, tua. E me identifica, Tiona. Artigo todo rotona. Sim, doutora. Ok, muito bem. Ralfo, 2 minutos, tá? Ita concorda até 4h15, Ralfo até 4h15, tá bem? Ok. Unia não interpretou, né? Ok, how bad é russo? How much bad é russo? É? Nossa, russo doutor Tilman também lá, o sai. Ang harini la tui hane bationa. Ha. Ata, ito, harini sai o isa. Para mais russo nia. Doutor Tilman. Ah, não, qual é a rima? Seman hakarak. For hatam, para ter exercício. Que com ainda, né? Artigo NEBE e Código Processo Penal, NEBE determina, CATAC, juiz, maquia, poder, competência, ato for ordem, conabá, escuta telefônica. Quem? Quem gostaria de contribuir? Doutor Cipriano, por favor. É muito rápido, é só o artigo. Sim, doutor Cipriano. Obrigado, doutora. Qual é o artigo, doutor Cipriano? Formai e artigo 9 maculia quando o juiz ne competência atu via telefônica e daí ita culia quando va notificação ninha forma. E artigo código e lei código processo penal e artigo 92. Ok. Mas bem, Daniela, hoje quando vai escuta telefônica. Ita culia quando vai poder, russo juiz, ato, ordem, escuta telefônica. Ok, Ita qual que o colega Ida Seluk. Tá bem? Doutor Cipriano. Chatan. Doutora. Olá. Doutor Júlio. Então, desculpa, doutor Júlio. Eu tenta haré e artigo 177. 77 e número 1, 2, 3. Qual? Número 1. O doutor pode ler, por favor? Doutor Júlio? A intercepção e gravação de conversações ou comunicações telefônicas só podem ser ordenadas ou autorizadas por decisão judicial e quando sejam necessárias a descoberta da verdade relativamente a crimes. Ok, tá bom, já tá bom. Então, temos ali, só podem ser ordenadas ou autorizadas por decisão judicial, certo? E os doutores e doutoras entenderam por que é assim. Porque a escuta telefônica
intervém no direito, na garantia fundamental da privacidade. Certo? Então, sempre quando o meio de recolher provas acaba intervindo na garantia fundamental do indivíduo, por regra, sempre tem que ser uma decisão do juiz. Certo? Sempre. Porque é uma restrição ao direito fundamental. Doutor Tillman, atrasado. Estou brincando. Ele nem escutou. Mas muito bem, doutor Júlio. Obrigado. Nada, doutora. Ok. Quem mais? A próxima. O doutor Carlos Pascoal. Doutor Carlos. Obrigado, doutora. A próxima. Mandato e detenção. Mandato de detenção. Mandato de detenção. Qual é o artigo? Anula, doutora, tanto aí que busca em revista. Tá bem, então busca em revista. Faz favor. Então busca em revista. Qual é o artigo relevante que prevê que é a competência? Artigo 179. 179? Sim. Doutor Pascoal, 179, qual é o título do artigo 179? 69. 60. Desculpa. Busca aí revista. 169. Ok, 60. 69. 169. Ok? Qual o número? Esse Sim. também é um artigo muito... Qual o número? Formalidade. E qual é o número? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 1. Por favor, lê. Mas o doutor não fez o exercício quando devia. Só número 1, doutora. Tá bem, passa a voz. Salvo disposição em contrário, o doutor continua. Doutor, por favor, lê para nós. Salvo disposição em contrário às buscas. Sim, doutora. Sim, por favor, estamos Salvo esperando. disposição em contrário, as buscas e revistas devem ser autorizadas por despacho do juiz, que poder presidir a diligência, se assim o entender. Ok. Então, os doutores atotados, obrigado, doutor Carlos, viram que a busca e revista é, por regra, autorizada pelo juiz, porque é uma intromissão na vida privada das pessoas, entram no domicílio das pessoas, certo? Então, o poder do juiz, certo? O poder do juiz o juiz é o único, na verdade, que tem um poder real de restringir os direitos das pessoas no processo penal. E é por isso que o TIR, certo? Sabemos que o TIR pode ser dado pela autoridade policial, mas todas as outras medidas de coação têm que ser por despacho do juiz. Pelo mesmo princípio, porque são restrições aos direitos das pessoas. Ok? E uma última, para continuarmos. Quem mais quer dar sobre o mandato de detenção? Quem quer tentar? Uma doutora, por favor. Doutora, ajuda. Tá bem, Raul Ratum, Itapotinha Lima. Obrigado. Uma doutora, quem gostaria? Doutora? Sim. Mandados de detenção, artigo 221. 221, vamos todos procurar. 221, mandados de detenção.
Qual é o número que diz que é o poder do juiz? Número 1. Sem prejuízo. Mediante mandado. Ok? Mas quem faz o mandado de detenção? Mandado cujo duplicado será entregue a mandado mediante mandado cujo 226. Quem quer tentar? Qual? Qual outro artigo? 226. 226. 226. (320) 226, qual? Aonde? Também fazem inquérito. Sim. O mandato pode ser em qualquer fase, né? Na verdade, né? Então, onde é que diz que o mandato é da decisão do juiz? Número 1, a linha C. Ok? Decidir. C, não, C são buscas. (222) a linha A. 222, a linha A. Ao juiz que ordenou o retiro. Não, sim, mas aqui é comunicada. Por favor, olhem 220, número 1. Certo? Encontramos? Encontramos? Encontramos. Certo? Eu quis... Não, não é por isso. Eu quis fazer este... Agora, o importante é o seguinte, é os doutores pensarem como se procura de forma rápida, certo? Temos que praticar isto, certo? E temos uma maneira é identificar, é ir no index. Nós temos sempre que pensar, ok, o mandado de detenção fala sobre o quê? Certo? Olha no index, identifica qual é a parte relevante, olha uma leitura que nós chamamos em português a leitura diagonal. Certo? Não é começar de um artigo e ir até o final, não. É fazer a leitura assim, em que, uma vez que se veja que não é relevante, para-se para procurar outro artigo, certo? Ok? É um processo que é importante fazermos mais vezes, certo? Assim como eu fiz, não é saber de memória, é ter a capacidade de identificar rapidamente, certo? Ok? E me gosta desse exercício, né? Durante a aula? Sim? Caçar estresse. Gosta, doutora? Tá bem. Gosta. Tá bem. Precia Então, debes. tá bem. Então, Raul Seifó e Raul Laon, mostro Raul foi exercício, caso estudo aqui com a Ita se começa a Raul Hanesané. Tá bem? Ok. Ita Hakat, Bele Hakat, cair a pergunta. Konaba. Dia. Sobre doutora, a comunicação da detenção, não sai da linha A, né? Da Tama. Não, porque, doutor, não é que não tama. A pergunta foi muito específica.
qual é o artigo que prevê a competência do juiz em realizar o mandado de detenção, certo? Agora, aquele artigo que o doutor fez, que o doutor deu, o seu assunto não é sobre o mandado. O seu assunto é a comunicação do mandado de detenção. Certo? Concorda? Então, ele está falando é a comunicação da detenção. Então, não é o mandado. É, uma vez que foi feita a detenção, a quem a polícia comunica? É ao juiz ou é ao procurador? Certo? Então, o tópico, nós temos que ter cuidado. A pergunta foi muito específica. Qual é o artigo que prevê a competência do juiz em fazer o mandado de detenção? Através do 22A, o doutor sabe a resposta, porque vê que está escrito o juiz que a ordenou. Então, o doutor já sabe, realmente, foi o juiz. Só que este artigo não prevê a competência, ele refere a competência. Nós? Compreende a diferença? Compreendo. Nós? O assunto esse artigo 222, MAC, comunica forratene katak detentionaema. Assunto rusi 222, laos, konabasema que poder atu haruka kaerema. Nós, los duni katak artigo 222, refere para poder atu kaerema, mabe ninia matéria, laos, konaba, atu identifica poder kaerema. Certo? Compreende a diferença, né? Se pergunta, Mac. Se pergunta, Hanesané, se é Mac ordem, mandato de detenção. Então bota pera RTT. Ok, Hauhare Russi 222, catequida, né? Juiz. Mas bem, a pergunta lá, ó, se é Mac ordem. Hau, Hateteona, juiz Mac ordem, buca, artigo, nebe, prevê, nininha, competência. Nós? Mas bem, bota sirahare, katak. Iha, Código Processo Penal, nia sistemática diaknaton, mabedalaruma nia sistemática falha 8 Nós? Itahare, tabasama kahau for mandato de detenção. Se hau atu hakere que hau hakere conhecê-lo, que hau hakere que sistemático liu. Nós? Ninia, também ninia, por exemplo, ita se espera, katakiha 221, também ninia título, mandado de detenção, ita nia esperança, 221 que prevê competência nem. Los? How compreende ita pode ser a bala nebehare. Mabe banhira ita lede dia katete. Ui, afinal, ida nebala menciona sema kahalo. Nia hatete deit mandado e rationa. Então, lá os artigos ida né. Então, ninia sistemática, ita tem tambasama how hatete banhira ita pode ser a lei, se harela relevante, husik, continua buca. Ok? Ida nema kamos, aí ita pode ser a nia teste. Ok? Hare, la relevante, continua buca. Ok? Ok. Tá bem. Vamos continuar, que já são 4h30. Então, o procurador, né? Voltamos à tabela. O procurador tem a competência de sustentar a acusação, recolher a evidência, e é ele ou ela que faz a direção e realização do inquérito. Ok? Então, é o Ministério Público quem dirige o inquérito. Agora, tal como acontece no direito administrativo, né, um princípio geral do direito, uma entidade competente, por vezes, pode estar previsto que a entidade tem a capacidade de delegar a sua competência, certo? Então, se os doutores abrem o artigo 57... O artigo 57, só um segundo, estou procurando meu... 57, nós temos, número 1, é da competência do Ministério Público a direção e realização
do inquérito. Número 2, o Ministério Público pode deferir a competência para a realização do inquérito ou de atos do inquérito à polícia ou a funcionários judiciais. Então, o número 2, deferir a competência, de facto, é uma delegação de competências. Então, o Ministério Público pode fazer um despacho, e por vezes eles fazem, dando a competência para a autoridade policial para a realização do inquérito. Ok? Como quando a lei diz pode deferir, a palavra pode, por vezes podemos dizer que relaciona-se a um poder discricionário. Um poder discricionário quer dizer, é um poder opção, não é um poder dever. Se fosse um poder dever, tinha que ser deve, tem que, ou ordena, ou simplesmente o Ministério Público defere. Se tivesse defere sem o pode, então é o que chamamos um poder dever. Mas quando há um pode, que é como bele, certo? É um poder opção, é uma alternativa, ou um poder discricionário da autoridade. E, por último, nós temos o defensor, que assegura os direitos e interesses do suspeito ou arguido e representa o suspeito e arguido. Ok? Hauhakat. Ok. Meios da prova. Ok. O artigo 116 prevê os meios das provas. Ok? Eu copiei ali o artigo 116. Em processo penal, é admitível qualquer meio da prova que não seja proibido por lei. Ok? Ita pode ser loke artigo né e reta pode ser computador tabarral se ralo gambaro itu. Artigo 116. E reta pode ser a linha Código de Processo Penal. Então, estamos dizendo, deixa eu tentar fazer esse desenho, ok? Estamos dizendo, o artigo 116 diz, é admissível, estou interpretando, através da matemática, é admissível qualquer meio da prova que não seja proibido por lei. Então, a ideia é, qual é o critério da prova? Dos meios de prova. Qual é o critério? Não proibido por lei. Ok? Então, a ideia é que tudo que não é proibido por lei é permitido. Certo? Ser meio de prova. Agora, o número 2, o que o número 2 faz? O número 2 lista. Constituem meio de prova em processo penal nomeadamente. O que é nomeadamente? Nomeadamente é, por exemplo, não esqueçam, nomeadamente, declaração do arguido, declaração do lesado, depoimento testemunhais, reconhecimentos, perícias, documentos, acareiações, inspeções ao local do crime, reconstituição dos fatos, no sira seduk. Não está escrito assim, e ETS, etc., mas de facto é isso. Pois a palavra nomeadamente só prevê uma lista, certo? Não prevendo uma lista de exemplos, não é uma lista fechada, certo? Então, no caso, o que nós temos aqui? Nomeadamente, nós temos declaração do arguido, declaração do lesado, depoimento da testemunha, documentos. Nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Mas ainda há outros meios da prova. Aqui, ó. Certo? Porque a lista é uma lista de exemplos. Certo? Ok? Concordam? O artigo 116. Concordo. Ok? Então, Raul explica da lei se radiantetum. Então, artigo 116, simples, prevê meios da prova. E importante é que a tecninia critério, mas simples ida. Lei labando. Roto pedesai prova, desde que lei labando. E, hanesan hau halu gampari haneba, e número 2, nia identifica tipo ou embalo. Liafua nomeadamente significa exemplo. Lista, exemplo. Então, tuilalos, iha e sira seluk. Então, se hau halu gamba hanesan hau halu, iha círculo bot, qualquer, tudo que não é proibido por lei, mas o círculo kik, sira mak hanesan ida nebe, Código de Processo Penal, tafta, e se iha seluk. Se iha seluk, tabela criativo, hanoi sira seluk. Nós, Niabele Hanoi, Conababu Truma, científico, lá hatene, lá interessa, desde que lá os proibido por lei. Também, meios da prova, linguagem ainda, né, nia relaciona de dia ba princípio livre apreciação da prova. Ok. How colher Conabá livre. Não, ita seria 15 minutos. Ita seria 5 minutos. Então, how hakara gasta, eu gostaria de gastar 5 minutos sobre a prova documental, porque eu percebo que há um pouco de dúvida sobre a prova documental. Ok. Os meios da prova não são somente as provas recolhidas pelo Ministério Público. Os meios das provas podem ser as provas apresentadas pela defesa e pode ser também as provas solicitadas pelo tribunal, certo? É que, por vezes, aqui eu acho em Timor, achamos que todas as provas, inclusivamente as provas documentais, só consideram-se aquelas nas mãos do Ministério Público. E não é verdade. Também temos que desmistificar esta ideia. Então, se vemos a prova documental, ela está prevista do artigo 132 até o 139. Então, são muitos artigos, 7 artigos. 7 artigos são muitos, que falam sobre a prova documental. Agora, se os doutores vão ver os artigos, ok? Vamos procurar, por favor, abram o Código de Processo Penal de vocês. Eu gostaria que os doutores... Há perguntas, doutor Chiquito, doutor José? É pergunta? Sim, doutora. Por favor. Doutora, esse artigo 106, né? A minha prova será, mas a casa rumah que tem completa do galera. Muito boa pergunta. Não. E vai ser o TPC de vocês. Obrigado. Vou mostrar, ok? Eu vou mostrar. Já tem como TPC, que eu sei que é uma muito boa pergunta. Não. Tá bom. Isto não é um checklist. Não é um checklist. Que tem que assim, ó, olha, não é matemática, certo? Que é assim, olha, esse julgamento teve declaração do arguido? Sim. Teve declaração do lesado? Sim. Teve isso? Sim. E sim. Arguido, sala. Não. Não é assim, certo? São opções, são os tipos possíveis de provas a serem apresentadas. Pode haver somente documento, sem nenhuma testemunha, nenhuma, zero. Pode haver. Pode haver só testemunhas, sem o lesado, sem lesado. Pode haver
Por vezes pode haver só a declaração do arguido, principalmente quando o arguido, se o arguido confessa todos os elementos do crime, pode ser só com arguido. Também não há, importante notar, que vamos falar quando a gente falar da livre apreciação, não há um ranking entre essas provas. Como é que eu vou dizer? Não há uma ordem mais importante e menos importante. Não existe isso. Não é o A é mais importante, o B é o segundo mais importante. Não. Pode ser que sim, mas não é necessariamente. Certo? Então, doutor José Russo, se cara tem que ir tudo prova roto, e explica cada clai. E danela osa nessa lista, ne beita tem que cumprir roto, a tu considera sala, lai. E bela acontece julgamento ida, bela irra testemunha ida, bela acontece lá irra nem testemunha ida, roto conaba documento, bela acontece arguido deito, maqui única evidência macusi arguido, lá irra necessidade é tu irra liu evidências, ida carua, cá, número mínimo ida. Mos, cara com boa atenção, catacla irra ordem, de preferência, cá, ordem, importância. Neberratete, arguido, mac importante de que selo, lesado, mac idané, documento, idané, ela existe. Nós, tambasá, ela existe, tamba princípio, nebeita serrare, e a final da aula, conaba livre apreciação, idanebessai sai TPC, livre apreciação da prova, ok, pelo juiz. Nós? Ok, doutor Chiquito, doutor Carlos. Pergunta. Obrigado, doutora. Só tu Russo quando vai requisitos meio de prova inclusive para a reconstrução dos fatos. E nem bela acontece e abuso sexual uma bela haro reconstrução né bela galera. Luita botnia Hanoi em saída. Também não, tu Itabot nem Hanoi. Agora, Itabot russo, mas bem russo, tu Itabot Hanoi, o princípios, né, bem Itacoaria, usa perspectiva, direito lesado, ou ensá. Itabot nem Hanoi. Bela errado reconstituição do fato e a violência sexual, calai. Doutor Carlos, tu Itabot nem Hanoi. Nalika bale, Hanoi date. How depended like how depende vai a linha I né se quando ia actos de abuso sexual né também lei mariang bebe belemos permite para bele de doutora não. Ok. Então, artigo Hanesan HTT, artigo cada evidência ida se iha ninia regra rásica, ok? Ba cada evidência ida se iha artigo específico na becodia com a ninia regra rásica. Ida reconstituição dos factos iha ninia artigo rásico 166, ok? E ninia artigo mac quando houver banheira e a necessidade, a tu determina se facto ida, ou acontece tu informa ida, calai, se admite reconstituição. Ok? Agora, minha critério maquidane, minha critério mac, banheira e a necessidade. Ok? A tu hatete macneret, minha la colheu pode ser. Ok? Agora, Itaqueta Haloha, banheira e processo final, direito selo lá com. Mas, se hao, então, nia lá proíbe, halo para qualquer, minha critério lá os hareba tipo de crime. Minha critério, maxi cara que necessita, a tu clarifica boa turma específico. Certo? A tu determina se fato bele calai, tui forma ida, ou cá forma selo. Então,
Sinceramente, how se dá o carré, o específico, reconstituição de facto e Timor, começa a ir a prática Barak, inspeção local. Juiz Barak começa a determinar a inspeção do local. A tunia rasik makbahare fatik. Tabakari que daruma sente fotos lato, banheira fatin relevante. A tunia rasik bahare. E daí acontece e nós inspeção do local é diferente da reconstituição. Reconstituição itasei halu hanesan simulação. Agora, claro que, e já foi determinado em outras jurisdições, e até mesmo se não me engano no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, claro que sujeitar o lesado a demonstrar como reconstituir uma violação sexual seria em clara violação ao direito da integridade psicológica do lesado. Certo? Então, eu sei que é capaz de... Eu espero que ainda ninguém tentou fazer isso em Timor, porque solicitar, ok, vamos reconstituir como é que o senhor colocou o seu órgão privado no seu órgão privado. Como foi que o senhor rasgou a sua roupa? Quer dizer, certo? É uma coisa que chamamos, seria um tratamento degradante e desumano, certo? E o tratamento degradante e desumano é proibido pela Constituição, certo? Então, não podemos esquecer que todos os direitos, todas as outras leis, todas as garantias continuam válidas no processo penal, certo? Não podemos esquecer isso. Eu acho que por vezes é esse problema. Aqui em Timor, achamos que só tem aquele e esquece-se tudo em volta. E não, certo? Então, eu imagino se fôssemos os advogados do lesado, queríamos dar, como se diz em português, 3 gritos e dizer, não pode. É muito degradante, certo? E é importante notar que é só quando o juiz precisa ver com os olhos a simulação, porque tem dúvida de como os fatos teriam ocorrido numa situação verdadeira, certo? Então, o tipo de exemplo da Constituição seria, ok, tá tudo escuro, ok? Iha tempo kalan, emalahre semaktama iha reunião uma. Ok? Haurasi gatete, haurare katak João Mactama. E depois João Hatetelai, Emabalo Hatetelai, impossível nem hare, também na Kukunliu. Então, o juiz podia, halo reconstituição, halo fatenida na Kukun, hanessa, mais ou menos, ambiente, reunião uma, tal ema e a distância hanesan rusihau e rusuhau. Então, senhora Bárbara, itabot harenia kalai. Mas, hare diferença? Então, também nia hakara comprova liu rusi ambiente. Também susa atuhatene se podia hare, kala podia hare. Agora, se maneida beletau ninia parte privado e afeto nia isim, idanei taladika reconstitui. Mas, os duni, idanei facto. Real, katak. Maneida ninia parte privado, beletama e afeto nia isim. Então, lá ia a razão, a tu reconstitui. Então, ninia critério, laos konaba crime, ninia critério, konaba necessidade, hare, ba dificuldade, a tu determina se los, cala los. Boa truma, também situação podia monoba sorin rua roto. Laosa tu hatete, idanemak bosok, idanemak hatete lai, la bosok, lai. Mas,
nia banhira e tinha julgamento raci que tinha Hanoi susa a tu distingue também a situação a permitir hanya saída de berral até ter nessa na cucunia nós Diak doutor José tá bem agora doutora, sim faz favor obrigado doutora how akara do respond sensané husi mês de prova se hirakne bele kalai arvoga ou defensor público bele exemplo e nível halo reconstituições dos fatos ou nia cliente nia bele russo sim nia bele russo juiz ato halo reconstituição dos fatos mas o critério da decisão do juiz é o que prevê o Código de Processo Penal, que é se poderia, a defesa vai ter que argumentar, né? A defesa terá que argumentar se há uma necessidade da reconstituição do fato. Não é que tem que ter uma reconstituição do fato, é se é necessário. Certo? Por quê? Porque gasta-se tempo. Gasta-se... E o que acontece? Uma reconstituição do facto acaba criando uma certa, se eu posso dizer, uma certa distorção. Por quê? Porque está tentando reproduzir uma coisa que já aconteceu. E nunca se pode fazer exatamente. Então, o próprio juiz pode se inclinar e dizer, e afinal... E pode ser que a reconstituição dê uma visão não certa do que aconteceu. Tu entende o que eu estou comentando? Porque é impossível reproduzir exatamente o que aconteceu. A reprodução do que aconteceu, normalmente, é através, né, de declarações, de experiência. É uma experiência. Certo? Então, a reconstituição do fato será feita quando, certo? Quando o juiz considere que um facto poderia, que ele tem dúvidas, se isso poderia ou não acontecer. Então, por exemplo, são coisas muito mais científicas, se eu posso dizer. Como, tipo que eu expliquei, certo? Do escuro. Então, karik na kuku na tom, ka belehare. Las? Ka sikarik rusi rocareta ida nebecae 60 km por hora, irra curva, ok? Irra curva nia belerralo curva los calai. E daí também reconstitui. Nossa, quase nessa ciência o ituan. Também tarasi benhira rona, ema bele questiona, afinal, podia los, que podia lai. Nós laos kunaba, ema minha experiência rásica. Mas benhira irra factos objetivos, nebe quase tu tem que teste. Nós? E tu tem que teste se bele cala bele. Ideia ida, né? Então, por exemplo, Hanessa Dr. Russo, se cara que é violência sexual. E tu precisa teste. Calai, katak. Ema ida ninia pênis, bele tama, e repeto ida ninia vagina. E tu dica teste. Certo? Nossa, então, para compreender, então, a ideia russi reconstituição, para a precisa teste. Também, itarasi, que liu russi rona, que liu russi hare foto, e tu labele juiz labele determina se podia A, que podia B. Nossa, então, ideia, né? Quando diz se um fato poderia ter ocorrido de certa forma. Então, está quase potida nebe científica então. Ok? Se cara uma ida bele suno, se cara que é matubuca tu esse uma ida bele suno, se cara hanesane, então sira tu teste combustível, tá? Se cara que minerais suno hanesane, ka mineral gasóleo suno hanesane ba, lá então ideia mais ou menos hanesane. Lá você tu reconstitui emania diálogo, lá você tu reconstitui emania ação bye realização pessoal ninia. Tu vai dane e tabela e tarasi com sua experiência e tarratene bele acontece tu ida lá ainda, né? Mais ou menos? Eu clarifico, Ivan? Tá bem?
Ok, e tinha tempo, mas se lá toma, beleza, problema. Eu tu halo do tua modo que tu remata e tem aula e eu podia rotar um data tu lá e tu, tá bem? Botida, ba aula oi, how hakar tal teona e Google Classroom, acordam ida, usi itania tribunal recurso, ho highlight teona, ho identificação teona, parte nebe relevante. Ita precisa, ita botsira tu lê acordam neba. Dia clio de tomac, usi letem tokraik, ma B, e how hatudo e Google Classroom e aí hanebe. Só um segundo. Ma B, importante atu lê diac, e se precisa usa dicionário, também aí em português, lê diac parte nebe roquino. Ok? Então, parte nebe roquino, mac explica, saída mac, livre apreciação da prova. Ok? Então, dia clio itabotsira rona russi juiz rasik e a decisão ida tu querona russi ha. Então, ideia, how identifica lá e Google Classroom, how tal e né, how tudo vai itabotsira. Ok? Se itabotsira hare Google Classroom, how tal ida na aula 5 penal, livre apreciação da prova, acordam. Ok? Então, itabotsira mai né, viu o material e despacha e acordam e tá bem? How russo itabotsira leteona uluk acordam tribunal recurso e colegas falam nebe leteona cabalum sedal. How espera ler. Se lá se sedal que lê, agora foi a oportunidade primeiro, uma bela é última. Ok? E a tempo ida, agora how se leu o problema ainda, né? Uma vez a tempo ida, how lê, acordam e 2017. 21, agora é 21, não 2015. E 2015, Raulê acordam roto no Tribunal Recurso. Desde a minha Hamrik do 2015. Roto. Lá e aí, né, Raulê? Roto. E Raul aprende barak. Maneira, né, mania Hanoi, botsira hanesane. Ita botsira da lica de roto. E depois 2015, Raulê, estava lá em tempo, de Halundé, mas bem ao menos leída. E tu compreende, juiz Siranassik, minha explicação, saída maclica, apreciação da prova. Ok. Almoço, tu usa a oportunidade de ter aula, atuarei conabá, exercício, conabá, dolo e negligência. Ok? Então, pode ser a balão, haretiona, exercício da né? Ok? Então, dolo e negligência, a minha exercício, ida, entrega o Word doc, a necessidade pode ser o look russo. Então, isso pode ser tem que hare, você tem que download, né? Você tem que ratum, baixa, você vai ratar, tem que ler e depois ratar. Então, ideia exercício, né? Ok? Katak. Ami halo exemplo ida. Ita hare exemplo ida, né? Bem, haurasik responde. Ok? Vai exercício, né? Então, o primeiro exemplo. Então, para cada exercício e a pergunta toda. A tu identifica o tipo de dolo ou negligência. O segundo, a tu identifica se factos neba no dar crime ira. E terceiro, se caric os factos neba belelori responsabilidade civil. Ok? Então, já perguntas tolo. Tipo de dolo ou negligência, qual é o tipo? 2, se caric factos sai reneção crime. E 3, se caric factos belelori responsabilidade civil. Ok? E a doutora participante da russo atuando traduz balum batetum, amissei halo, também, exercício sato pertira, amissei traduz batetum. Uma beita pode ser mos, tem que começar a tu batida na beita bolo decoding, decodifica.
Mesmo que ita pode ser lá compreende de afuan roto, ita pode ser bela retan compreensão. Liu-se conhecimento da matéria e liu-se conhecimento de afuan balo. Ok? Então, ainda não é importante. Tambasama aqui reitenia curso a me for material depois, lá for Moloch. A tu pode ser reconhecimento uluk, depois pede de code. Se lá sai estresse loss. How hatene maluk sira. How sai Rússia e Brasil, how estuda Ruku em Brasil, how ba e África do Sul, how continua estuda Ruku em Haneba, how la colia inglês. How tama e how universidade lá e curso preparatório nem musa ainda. How hatene susa. Mabe how mos hatene bele. How estratégia ainda nem. How colia inglês nessa hello, how are you date? How tama e segundo ano, quarto semestre. Ruku. Charai seluk. Sistema seluk. Bula clos. Lá hatene musa ainda. Inglês, lá compreende. E liu-se estratégia de codificação, maquita belerreta. E leitura barak. E tarasi tem que ler, a tu compreende. Nós? E tempo nevar, almoço retan apoio russe mabalo, nebe ajuda hal. Então, para ir a hal mesmo hal la compreende ler a fuanida por ida, hal pele compreende. Então, por exemplo, e caso primeiro, Itaíra, João estava a ter uma grande discussão com Maria. Então, João sei halal, discussão, colia, bobarlia, aquilo armado. Ok? E com a intenção de magoar, ferir, atuhalo atmania, akanek, nia pega numa faca, sai da faca? Turik. Numa faca e apunhala Maria no ombro. Ok? Se tu pode lá ter a fua apunhala, lá ia problema. Também tu pode ter faca. E tu pode ter nia hakara hakanek. E tu pode ler ombro. Sai da ombro. Capaz. Então, tu pode ter apunhala maxona. Nossa, então pode compreender, nossa? E daí o bolo decodifica e apunhala no ombro. Em consequência disso, Maria sofre vários ferimentos no ombro. Então, Liafuan, ferimentos, maxaíra. Cane. Também, e tu compreende consequência, mesmo que ela compreende Liafuan, ferimento. E tu tem consequência, e tu tem sofre, los. E a fone hanesanteton 8 anos sofre ombro. Então ninha cane. E daí mais quando ia quando vai. Se tu pode ser a cara que fosse ele a fone experimentos, check dicionário bele. Mas bem daí mais o bolo decodifica. Então, qual é o tipo de dolo ou negligência? E a caso daí. Caso daí é dolo direto. Também ninha discute nia iha intenção, atuhakanek, nia fotidudek, nia... Ok? Iha kalai crimiida. Karik los criminebe. Então, los, e dane crime, crime, ofensas, integridade física. Simples. E tapotsira tem que babuca tuí artigo relevante. Exercício né? Han tempo bara coituan. Ok? Nós fic deita. Nós mostra tu buca tu artigo relevante. Agora parte russo civil, how hatene makita sucedeu, uma be ami explica roto. Ok? Então, a responsabilidade civil calai. Ok? Então, por regra, há 4 tipos de responsabilidade civil. Depois, aí tinha curso civil e tasecone. Responsabilidade civil extracontratual, por facto ilícito. Ilícito não é viola a lei. Ok? Depois, responsabilidade civil também ita cria risco. Então, ita tal é mania
é uma relação a total é mania e risco, e risco materializa-se, risco acontece, dor impacto negativo, dor e prejuízo. Responsabilidade civil contratual, tem hira. E responsabilidade civil pré-contratual. Significa, tem hira itaseirra, negociação, moloc, contrato. Agora, e caso idane? Itabot lá precisa hatene barak, hatene date. Ida, risco. Saída mak risco. Risco, a tu tal ema ida para perigo, né? A tu cria situação, né? Cria perigo baína. Ida telo com contrato. Iha caso ida né? Iha contrato calai. Na hatete, iha contrato. Nós calai. Iha pré-contrato calai. Nós na hatete. Então, rua nela vale. Nós? Agora, ida né? Minha iha. Opa, desculpa. Responsabilidade civil por factos ilícitos. Ok? Também, ema viola o ilícito, o ilegalidade, ema selo knia direito. Direito, nebe? Direito, integridade. Então, também, iha princípio ida o direito civil, para qualquer direito violado, e também errado processo ida. Desde que iha prejuízo. Então, por exemplo, imagina a ida, mai, hare, hafu, hau, rusi janela. Raunia quarto. Hau sai trauma. Hafu, rusi janela, rusi quarto. Ita pode ser a bela buca, tum sai Código Penal, lá é crime específico. Mabe, hau sai trauma, durante o tempo cala, hau la bela toba. Hau sai tal clause, hau tal CCTV camera, para futuro é lá hafu hau. Hau ia prejuízo. Hau ia prejuízo para a saúde mental, hau ia prejuízo financeiro ida. Hau ia direito, a tu ia hau ia privacidade. Ida ne hau ia direito. Ia nebe. Ia Constituição. Ia mos Código Civil, cai ia lei nebe date. Lá interessa ia lei nebe. Banheira é uma viola hau ia direito e causa prejuízo. Ida ne bele lore responsabilidade civil. Ok? Então, em caso ida ne responsabilidade civil por facto ilícito. Também sa laosco na risco, laosco na contrato e laosco na pré-contrato. Ok? Claro, então exercício, né? Claro. Claro, doutora. Bem, não é muito difícil, mas é um pouco trabalhoso. Certo? Não é difícil, mas é trabalhoso. Então, se é macbatinas, ralo. Vamos tentar traduzir alguns, mas eu quero que os doutores e doutoras tentem primeiro. E fazer como nós fizemos. Vão lendo palavras, vão decodificando. Porque os casos são simples. A única coisa que pode ser a serrare, a participante aí da comenta, Catacami sempre usa via Fuan, João, Maria, Antônio, Ami la muda e manianara. Ok? Tamba sabe la muda e manianara. Tamba ita la precisa hare manianara. Ita precisa hare mac factos. Ok? Então, la dica stress quando vai manianara. Então, se acontece, Maria, por exemplo, caso número 1, mos João, mos Maria. Aí é problema. E caso selo com mos Antônio. Depois caso selo, João da Laída João Selo, que também ela interessa nara. É mania, ok? Podia A, podia B. Certo? La dica preocupa Ronaram. La dica nós. Ai, número 3, João, né? João Hanessan, Russi, número 1. Lai. Selo, ok? Diak, máquina date. Então, pode ser a terceiro A. Se eu vai deixar ter né? Ok. Bom fim de semana.
ita Cleo 8 anos, Leo 8 anos, mas beba sema cara corona quando vai exercício, sema taitiona, vai ter problema. Obrigado, Barak, muito obrigado pela participação. Acho que as aulas ficam interessantes, né? E com as perguntas dos doutores. Na próxima semana, vamos falar da livre apreciação da prova. Tá bom. Ok? Bem, doutora. Obrigado e boa tarde. Obrigada e boa Obrigada, tarde. doutora. Doutora. Boa Bom tarde. fim de semana. Doutora Dana. Bom fim de semana. Obrigada, doutora. Doutora, Sim, Raul. how lalai já corra no Tuzistão da lai se delega, Sim. doutora? Bele, neném, como bele. Sim. Dia quando vai exercício, né? Ami halo traduz ona. Mas be doutora, hansa cara né, cara, ami hatona, ami semba, doutora se bele cara kurizi da cara atu né, manda fala Miami. Quando ami mus bele hatene ka po ia né masala, ida né malos, ida né masala. Dele kala doutora. Ok, única coisa tava how iha tiona, how iha hanesan, ita pode ser hare exercício número ida ne beita hare ohin, ida iha tahanda uluk exemplo. Amirasi corrige ida por ida, hanesan exemplo, ho explicação. Ah, sim. Ida ne ami rei semana ida mak tau iha Google Classroom. Ok, dia. Ok? E depois Ok, saída nossa, mak ami bele halo, ami bele halo mak aula ida específico, se ita pode ser iha dúvidas na fatem. Bele? Ok. Bele, doutora. Bele, doutora. Tá bom, obrigado. Ok, obrigado. Ok, dia. Diaco, obrigado. Obrigada. Deus. Ao vou ter aula, tá bem? Ok, obrigado. Bom fim de semana.